querido aluno, meu nome é Fernanda Jéssica, nós teremos aula de redação e o tema da aula de hoje é os benefícios da leitura. Não é um mito, ler realmente ajuda na capacidade da escrita. Mas antes de chegarmos a isso, vamos fazer algumas considerações. Infelizmente, o brasileiro não gosta de ler. E não vamos muito longe, vamos começar por você. Qual foi o último livro que você leu? Sem imposição de ninguém, por vontade própria. Qual foi o último livro que você conseguiu começar e terminar sem fazer alusão a nenhum daqueles resumos que você encontra na internet? Qual foi? A última revista, a última reportagem que te interessou, aquela última leitura que você teve realmente o prazer? Bom, se você não se lembra, com certeza já deve fazer um pouquinho de tempo que você não tem esse hábito, não tem esse costume. E é realmente sobre isso que eu gostaria de falar com você. Não existe uma fórmula secreta para você sair fazendo uma redação da noite para o dia. Mas existem passos que, aliados ao seu dia a dia, podem contribuir com a sua formação. Com certeza podem te ajudar. Em relação ao aluno que gosta de ler, em relação ao aluno que tem prazer pela leitura, que se informa todos os dias, e aquele aluno que não faz uso desse tipo de recurso como estratégia didática, nós sentimos muita diferença. Com certeza esse aluno que faz uso da leitura terá muito mais facilidade nas estratégias argumentativas da redação. Bom, vamos falar dos benefícios da leitura. A leitura, ela tem que ser um hábito, ou seja, um pouquinho por dia. Você não precisa pegar um livro e tentar lê-lo de uma hora para outra. Agora, com certeza, você pode reservar um espacinho do seu tempo, ou as primeiras horas da manhã, ou o seu almoço, o seu horário de lanche, ou um pouquinho antes de dormir, para que você comece a adquirir esse hábito. A primeira coisa que eu gostaria de falar sobre a leitura aliada ao processo da escrita é que quem lê, com certeza, consegue converter com mais facilidade as ideias em palavras. Você, meu querido, que precisa fazer uma redação, ou para um concurso público, ou a temida redação do Enem, para aumentar em muito o seu percentual na sua nota, preste atenção nessa dica que eu vou te dar. Quando você lê, certamente você consegue fazer a transferência das ideias em palavras de uma maneira muito mais fácil. Lembra que algumas pessoas falam assim: poxa, professora, eu tenho tudo aqui dentro, sabe? Tá tudo aqui na cabeça, mas eu não consigo transferir as ideias para o papel. Transferir as ideias para o papel se torna mais fácil, se torna menos dispendioso quando você tem o hábito da leitura. Por quê? Quando você lê, você vai estar fazendo o uso, você tem acesso a argumentos, a ideias presentes nos textos. Fica mais fácil de você colocar no papel as suas ideias, a sua expressividade. Então nós já temos um motivo mais do que suficiente para que você comece a fazer os seus hábitos de leitura. Bom, mas não é apenas um motivo. Nós temos vários motivos ainda, que depois dessa aula, com certeza você se sentirá convencido, persuadido a começar. Segundo hábito, que com certeza vem a partir da leitura, seria a facilidade na compreensão de textos. Quando você tem o hábito da leitura, você consegue ler um enunciado, você consegue ler um texto com mais facilidade, sem precisar recorrer à leitura do mesmo parágrafo 2 ou 3 vezes. Para quem está fazendo uma prova, para quem está tentando um concurso, um vestibular, sabe que não pode perder tempo. Então, quando a gente lê a mesma pergunta 4, 5 vezes, porque não conseguiu compreender a semântica desse enunciado logo nas primeiras tentativas, você está perdendo tempo. E o seu concorrente certamente já está nas próximas questões. Então, a leitura vai te ajudar justamente nessa compreensão.
E é nesse ponto de vista também que eu gostaria de comentar com você sobre a leitura dinâmica. O que seria a leitura dinâmica? É você ler um enunciado e conseguir entendê-lo com o mínimo de tempo possível. Você não vai gastar muito tempo na leitura daquele trecho, mas você certamente vai conseguir compreender tudo que aquele parágrafo vai passar para você. Tá percebendo? Já falamos de 3 benefícios da leitura. Como se não bastassem esses 3, ainda existe a questão da criatividade. Aquele aluno que lê, ele é mais criativo para a questão de elaboração de propostas, elaboração de ideias, pensamentos e até mesmo estrutura argumentativa. Para você que tem dificuldade na ortografia, que por vezes se embaralha com X ou CH, com S ou SS, essa dica agora é para você. A leitura ajuda na boa ortografia das palavras, ou seja, na escrita correta dos vocábulos. Quando você lê, você internaliza a grafia das palavras. Agora, toma cuidado com aquilo que está sendo referência na leitura para você. Postagens de Facebook, mensagens de WhatsApp, com certeza não servem como parâmetro. Por quê? Porque algumas delas não são revisadas, ou boa parte delas. Os usuários dessas redes sociais, eles se comunicam de uma maneira mais informal, eles se comunicam de uma maneira mais coloquial. Então, se eles comunicam com essa informalidade, muitos deles não prezam a boa grafia e certamente isso não é um bom parâmetro para você. Utilize revistas, utilize jornais, utilize os livros para que eles sirvam de um alicerce. Um material revisado, ele vai servir como base ortográfica para você. A próxima dica que eu dou é em relação à questão da argumentação. Quem lê muito consegue argumentar melhor. Nós sabemos que na redação não é o suficiente escolher apenas um lado. Se eu sou a favor ou contra a liberação das drogas, não é o suficiente. Eu tenho que dizer se eu vou escolher o lado favorável ou contrário, e eu tenho que colocar argumentos que fundamentem esse lado que eu escolhi. Ou seja, eu sou a favor. Os meus argumentos da redação são favoráveis? São favoráveis por quê? Argumento 1, argumento 2, argumento 3. Eu sou contrária à liberação? Bom, eu vou utilizar argumentos contrários, então eu utilizo o argumento 1, argumento 2, argumento 3. A escolha, a seleção de argumentos, ela certamente virá mais firme, virá de uma maneira mais fácil se você tiver conhecimento sobre o assunto, e esse é o nosso próximo tópico. A nossa primeira aula de redação veio com algumas dicas práticas para você já começar a escrever. Na aula de hoje, eu gostaria de ressaltar algo que é muito importante. Apesar de todas as regras de redação que você pode saber, que você com certeza já aprendeu, você precisa também de algo muito importante que chama-se conteúdo. Um aluno que sabe apenas as regras, um aluno que não faz a leitura, um aluno que não está informado dos conceitos que estão acontecendo no Brasil e no mundo, da atualidade, é um aluno sem conteúdo. Era como se fosse um frasco de perfume vazio. Ele tem uma estruturação, ele sabe as regras, mas ele não consegue colocar uma informação dentro do tema que é pedido. Como você não sabe o tema da sua redação previamente, porque os principais concursos e vestibulares não informam a você, o ideal é que você faça uma leitura de mundo e esteja informado sobre tudo. Para que você se sinta preparado para fazer uma redação, comece hoje ainda a ter esse hábito, a fazer a leitura. A próxima dica que eu quero dar para você é em relação ao raciocínio. Um aluno que lê é aquele aluno que tem um raciocínio mais apurado.
Meu querido, nós sabemos que quando estamos fazendo um concurso, quando estamos fazendo uma prova, todos os segundos contam e contam muito. Então, quando você tem um raciocínio mais rápido em relação à percepção das respostas, isso conta a seu favor. Uma coisa muito importante em relação à leitura, até mesmo das provas, é que você faça a leitura de maneira atenta até o final dos enunciados. Não responda nenhuma questão apenas com base na leitura parcial das alternativas. Leia até o final e procure entender tudo aquilo que foi passado para você. Olha que coisa interessante. Quando nós falamos da leitura, nós também falamos da capacidade que ela tem de melhorar a comunicação. Quando a gente lê, nós temos uma capacidade melhor de verbalizar. Você pode até perder um pouco daquela timidez de falar em público e apresentar os temidos trabalhos de faculdade e da escola. Outra dica importante que eu gostaria de dar para vocês é a respeito do vocabulário. Comumente alguns alunos vêm me perguntar: professora, e o famoso branco que acontece comigo quando eu vou tentar fazer uma redação? Parece que as palavras simplesmente somem da cabeça. Bom, meu querido, esse famoso branco é o vocabulário. Quando a gente lê muito, o nosso vocabulário ele se amplia. Ou seja, eu tenho a associação de mais palavras com mais facilidade. E outra, nós podemos até utilizar de uma maneira mais eficiente os sinônimos para evitar a repetição daquelas famosas palavrinhas que as pessoas normalmente utilizam. Então, se você percebeu que o seu texto apareceu muito uma determinada palavra, você pode trocá-la por um sinônimo para evitar a repetição. E até mesmo essa troca por sinônimos significa que você é um falante da língua portuguesa que domina o vocabulário do seu idioma. E esse domínio do vocabulário, ou seja, esse aumento de palavras que você poderia colocar, que podem te auxiliar na produção de um texto, certamente ele aumenta significativamente quando você faz a leitura. Bom, eu te falei tantos benefícios da leitura, que tal terminar de assistir a videoaula e ir correndo atrás de um livro? Aguardo você na próxima aula.